Jogo de Zelda é o que não falta no Nintendo Switch. E mais especificamente por causa desse aqui, o Switch explodiu, virou um fenômeno. Mas existem muitos outros jogos de Zelda no console que você pode estar se perguntando: qual o melhor Zelda para poder comprar e jogar no Switch? Vem comigo, eu vou falar sobre isso agora nesse vídeo, simbora. Gameplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo para falar para você o guia definitivo de qual Zelda é para você, qual o melhor Zelda para comprar no Nintendo Switch. Nesse vídeo a gente vai ver 15 jogos de Zelda para o Nintendo Switch, desde os jogos principais, 3D, 2D, spin-offs e até mesmo jogos para os consoles clássicos dentro do Switch Online. Então você pode ter certeza que você vai sair nesse vídeo aqui sabendo qual o próximo Zelda que você vai comprar para o seu console e se divertir pra caramba, beleza? Bora começar com os jogos principais, e eles são 4. The Legend of Zelda Breath of the Wild foi o jogo que saiu junto com o console. Ele revolucionou a indústria de jogos de ação e aventura e mundo aberto. A liberdade que esse jogo te dá é algo absurdo. Aliada às habilidades que você ganha e a física que o jogo te proporciona, além de um mundo completamente pensado e um level design absurdamente bem feito, para você aplicar ali as suas habilidades e toda essa física maluca, fizeram com que Zelda Breath of the Wild fosse o jogo mais vendido da franquia na história da Nintendo e alavancasse o console Nintendo Switch também. O jogo recebeu o prêmio de melhor jogo do ano em 2017, o ano que ele foi lançado, e até hoje ninguém conseguiu fazer um jogo igual ou melhor. Quer dizer, ninguém fora da Nintendo, porque a Nintendo conseguiu. Em 2023 a gente recebeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, uma continuação direta de The Legend of Zelda Breath of the Wild. A Nintendo dobrou a aposta e conseguiu fazer um jogo melhor, maior, mais robusto, com uma gameplay mais complexa, uma narrativa muito melhor do que o seu antecessor. Então, se Breath of the Wild foi tudo aquilo, Zelda Tears of the Kingdom foi muito mais. E aí tem a tradicional pergunta: Diego, eu não joguei nenhum dos dois jogos, qual que eu devo começar? Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom? Isso aqui é uma discussão que pode levar horas. Cada um tem o seu pensamento. O meu, comece pelo melhor, que é o Tears of the Kingdom. Porque nesse jogo aqui, ele tem tudo melhor do que esse aqui. Então por que não começar pelo melhor, certo? Além disso, ele reaproveita muita coisa do primeiro. Então pode ser que você comece jogando Breath of the Wild, quando vai jogar em sequência o Tears of the Kingdom, você não curta tanto. Então eu tenho duas dicas aqui pra você. Se você quer começar pelo primeiro, pelo Breath of the Wild, o que eu te aconselho é: jogue esse, espere uns 2 anos, e depois volte pro Tears of the Kingdom. E você não vai sentir aquele cansaço de jogar um jogo em sequência que tem muita coisa parecida. Agora, o meu maior conselho é: comece pelo Tears of the Kingdom, para você ter a melhor experiência de Zelda Breath of the Wild em si. E quando você tiver com aquela saudade, com aquela vontade de jogar mais de Tears of the Kingdom, aí você vai lá e joga Breath. Porque por mais que esses jogos compartilhem de coisas iguais, como por exemplo todo o reino de Hyrule, as habilidades de Breath of the Wild são completamente diferentes das habilidades de Tears of the Kingdom. Então o gameplay muda completamente. A estrutura é a mesma Hyrule, você vai ter shrines para poder explorar, a estrutura de história, de ir pegando lembranças, ou a estrutura de como você vai expandir o seu inventário, ou até mesmo a sua stamina ou seus coraçõezinhos, é o mesmo. Só que como você vai fazer isso? Breath of the Wild te dá uma exploração horizontal, para você explorar Hyrule e sua superfície, e Tears of the Kingdom vai te dar uma exploração vertical, onde você vai explorar tanto o subsolo quanto os céus, além de Hyrule. Então você tem essas duas opções. Aqui eu acho que é melhor: começa pelo Tears, deu saudade, vá pra Breath of the Wild. Só que falando de Zelda 3D para o Nintendo Switch, tem mais um: The Legend of Zelda Skyward Sword em HD. Esse jogo é um relançamento do jogo que foi lançado originalmente para o Nintendo Wii, e ele vem em versão HD, não é remasterizado, não é remake, é apenas em HD, ou seja, eles subiram a resolução para 1080p, as FPS foram dobradas também para 60, melhoraram algumas texturas, seja de menu ou então do jogo em si, mas não é um tratamento caprichado. Então ele é um jogo que você vai perceber que visualmente ele não é compatível com o que o Switch faz referente a jogos Zelda ou até mesmo outros jogos. Ele foi inicialmente desenhado para ser jogado em controle de movimento lá no Wii, e existe adaptação para isso com os controles de movimento do Joy-Con, mas não ficou 1 para 1. Funciona, quebra um galho, mas não acho que seja a melhor experiência. Também houve uma adaptação para os controles tradicionais para você conseguir jogar com o Pro Controller ou então
no modo portátil. Funciona, mas também não acho que seja a melhor experiência. No final das contas, galera, Zelda Skyward Sword em HD, ele é um bom jogo para você entender como funcionavam os jogos das antigas, antes de Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, de uma forma mais moderna possível. Porém, não conseguiu replicar a ideia original lá do Nintendo Wii, fora que pra mim ele é um dos Zeldas 3D mais fracos que já foram lançados. Então assim, na minha lista aqui de jogos pra você jogar de Zelda no Nintendo Switch, esse vai ser uma das últimas opções. Só mesmo se você tiver uma nostalgia por esse jogo, ou se você quiser muito conhecer como era um jogo de Zelda antes de Breath e de Tears. E numa experiência que não é a 100%, porque ele foi feito para ser jogado no Wii e adaptado que não foi lá essas coisas pro Nintendo Switch. Nós temos um jogo 2D pro Nintendo Switch de Zelda, que é o Zelda Link's Awakening. A gente fala jogo 2D, mas na verdade ele não é 2D, né, galera? Ele é um jogo de visão isométrica, nos mesmos moldes dos jogos que nós tínhamos para Nintendinho, Super Nintendo, Game Boy Advance e aí por aí vai. Ele é um remake do jogo que originalmente veio do Game Boy e é simplesmente fantástico, é um jogo lindo demais, com uma jogabilidade muito bacana, é o clássico Zelda visão isométrica ou 2D que a gente conhece ou que por acaso você precisa conhecer. Então assim, esse Zelda aqui, Link's Awakening, eu recomendo para você que quer conhecer as origens de Zelda, como ele começou lá no Nintendinho, Super Nintendo, de uma forma completamente remodelada, porque as mecânicas são as mesmas, mas ele tá com um remake absurdamente bonito, bem feito e com uma das melhores jogabilidades que existe. Esse jogo aqui é must play, ou seja, você precisa jogar, você precisa conhecer como Zelda era de uma forma completamente moderna, além dos jogos principais que eu já citei. Esse aqui é batata, eu super recomendo. Galera, esses foram os 4 jogos principais de Zelda que saíram para o Nintendo Switch, mas existem alguns spin-offs que são importantes citar. O mais importante deles é esse aqui, Hyrule Warriors Age of Calamity. Eu quase coloquei ele como um jogo principal, porque a Nintendo considera esse jogo canônico. Ele considera esse jogo como fazendo parte da história de Breath of the Wild e agora Tears of the Kingdom também. Então, a Nintendo considera que existe uma trilogia. Primeiro Breath of the Wild, depois Hyrule Warriors Age of Calamity e depois Tears of the Kingdom. Embora o que aconteça em Hyrule Warriors Age of Calamity não impacte em nada a história de Breath ou de Tears, porque ele faz parte de uma timeline paralela. E eu não tô estragando o jogo falando isso não, tá? Não é um spoiler, você vai ver jogando isso. E a jogabilidade dele é completamente diferente, ele é um jogo Warriors, que é baseado mais em descer o cacete a porrada em todo mundo, do que uma gameplay mais focada na descoberta, exploração, aventura e também puzzle, que é tradicional dos jogos de Zelda. Eu acho ele um jogo muito bom, porque ele consegue mesclar essa ação frenética da série do Warriors, que é sair dando cacetada em todo mundo, com alguns elementos de Zelda Breath of the Wild, fora que visualmente o jogo é incrível. Esse é o único jogo até agora que eu falei aqui nesse vídeo que dá pra você jogar com 2 jogadores, mas infelizmente ele fica o caos com 2 jogadores, porque o console não aguenta e as frame rates vai lá pro pé. Então assim, dá pra jogar pra 2, seria o máximo jogar pra 2, só que infelizmente o console não aguenta. Dá, existe a opção, mas eu não recomendo. Porém, eu recomendo muito o jogo em si. Se você gosta de um jogo mais numa pegada ação e sempre teve aquela vontade de jogar com a Zelda e outros personagens da lore ali da história de Zelda, mas nunca conseguiu porque a gente sempre jogou com o Link. Antes de Hyrule Warriors Age of Calamity, já existiu um primeiro Hyrule Warriors, que saiu originalmente pro Wii U e saiu pro Switch também. O nome dele é só Hyrule Warriors, mas pro Switch ele veio com o nome de Definitive Edition. Ele é um jogo completamente apartado, não tem nada a ver com a timeline de nenhum Zelda, ele pelo contrário, ele é um fanservice, ele junta todas as timelines de Zelda num só. E até personagens novos ele adiciona. Também é um jogo na pegada do Warriors, completamente focado na ação e também mistura conceitos de Zelda, que deixa o jogo com uma identidade muito mais única do que qualquer Warriors que você vai jogar por aí. Ainda é um jogo focado na ação, eu acho muito divertido justamente por você misturar esse universo de Zelda numa jogabilidade diferente. Eu também recomendo. Já esse dá pra jogar com 2 também e a performance dele é muito boa. Então, se você quiser jogar um Zelda co-op aí que não é Zelda, que é o Hyrule Warriors, talvez esse seja a sua escolha, a sua pegada. E o último spin-off aqui, galera, dessa lista que eu tô trazendo pra vocês é o Cadence of Hyrule. E esse jogo é uma coisa inédita. A Nintendo deu na mão de uma empresa indie numa das franquias mais valorosas dela, que é Zelda, para poder criar um jogo. E o jogo é maravilhoso. Ele é um jogo rítmico, que você tem que ir no passo da música, avançando cada espaço do mapa e também batalhando no ritmo da música. É muito legal, é muito divertido. Dá para jogar co-op também. É um jogo 16 bits, né, pixelado, com uma arte muito bonita. A trilha sonora desse jogo é absurdamente incrível e é uma jogabilidade
jogabilidade completamente diferente do tradicional Zelda que a gente conhece, seja 3D, 2D ou até mesmo Hyrule Warriors. É outra pegada de Zelda muito bacana. Esse jogo também dá pra jogar co-op com 2 jogadores, então se você quiser ir um Zelda pra jogar co-op, Cadence of Hyrule é pra você. E galera, o Nintendo Switch, ele tem uma coletânea de jogos clássicos na assinatura do Nintendo Switch Online, seja básico ou de expansão. Se você não sabe o que eu tô falando, dá uma olhadinha aqui nos cards que eu explico o que é isso, tá? E com essa assinatura, você consegue jogar jogos do Nintendo, Super Nintendo, Game Boy Advance e Nintendo 64. E existe Zelda para todos esses consoles. Então, se você quiser conhecer as origens de Zelda, mas as origens mesmo, eu recomendo 2 jogos de toda essa coletânea aqui. O primeiro dele é The Legend of Zelda: A Link to the Past. Esse é o jogo que foi lançado originalmente para o Super Nintendo e é o melhor Zelda de visão isométrica que você pode jogar e é considerado por muitos o melhor Zelda de visão isométrica, o melhor Zelda 2D. Foi basicamente onde tudo começou. O jogo tem muita aventura ali, exploração, puzzle para você resolver e também lutas contra chefes maravilhosas. É o meu jogo do coração porque eu joguei muito ele na época do Super Nintendo, na minha infância, eu curto demais. E na pegada 3D, galera, nós temos o The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que ele foi o jogo que revolucionou a indústria na época de jogos 3D. Ele é um clássico e é o melhor jogo para você descobrir como que Zelda 3D nasceu, surgiu e se tornou essa maravilha que é hoje. Então assim, essas minhas 2 indicações para você: A Link to the Past, para você saber os primórdios da franquia 2D, e Ocarina of Time, pra você saber os primórdios da franquia 3D. Mas tem mais jogos, dá uma olhadinha aí, confere aí nessa lista que eu vou passar pra vocês agora. Top, né? Então, galera, vamos lá. Deixa eu recomendar para vocês aqui os jogos que eu acho que você precisa jogar de Zelda, dependendo da sua situação. Se você não jogou nenhum Zelda ainda do Nintendo Switch, vai comprar seu primeiro Zelda agora? Cara, começa pelo melhor, que é o Zelda Tears of the Kingdom. Você vai começar pelo jogo mais top, com os melhores recursos, melhores mecânicas, não tem erro, você vai amar. Agora, se você não curte muito esse jogo, mais na pegada 3D, mais intenso, você gosta mais daqueles jogos clássicos, não tem erro, Zelda Link's Awakening é pra você. Pode ir na fé que esse aqui representa os jogos clássicos da melhor forma possível, só que completamente remodelado para os padrões da indústria hoje em dia. Cara, é uma pérola, vai que é sucesso. E se você comprou o Nintendo Switch agora e tá sem grana para comprar qualquer jogo dessa lista aqui que eu mostrei para vocês, tem os jogos clássicos que eu mostrei também, que a assinatura básica do Nintendo Switch Online você consegue jogar tanto os jogos de Nintendinho, Super Nintendo e Game Boy clássico. E se assinar o pacote de expansão, você ainda vai jogar o de 64 e o de Game Boy Advance. Mas deixa eu fazer meu top 5 aqui recomendável para você jogar de Zelda. Em primeiro lugar, Zelda Tears of the Kingdom. Em segundo, Zelda Breath of the Wild. Em terceiro, Zelda Link's Awakening. Em quarto lugar, Hyrule Warriors Age of Calamity. Em quinto lugar, Zelda A Link to the Past, da coletânea de Super Nintendo. E ali empatado com ele o Ocarina of Time da coletânea de 64, mas aí você precisa do pacote de expansão que é um pouco mais caro, mas também entra ali, tá? E é isso, galera, esse aqui foi meu vídeo de guia definitivo para você saber qual Zelda você pegar, qual o melhor Zelda pro Nintendo Switch para você aproveitar aí da melhor forma no seu console, beleza? Gostou? Daquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha com outras pessoas para também saber dessa lista aqui e conseguir definir qual o próximo Zelda que vai jogar. O link de todos os jogos vão estar na descrição aqui para você comprar caso você queira. Comprando pelo link você ajuda o canal e eu agradeço, tá? Me segue nas outras redes sociais, @canal de gameplay no Twitter e no Instagram, porque lá eu tô sempre colocando promoções de jogos, inclusive jogos de Zelda. Toda hora sai promoção e você pode garantir estando ligado nas minhas redes sociais, beleza? Se você quiser comprar esses jogos de forma digital, você pode acessar
usar a Nuvem, que é parceira oficial da Nintendo para revenda de jogos digitais aqui no Brasil. Lá você compra no boleto, no PicPay, no PayPal, ainda pode parcelar em até 4 vezes sem juros, e ainda ganha cashback para ter promoção na sua próxima compra. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui!